Então, o objetivo do treinamento é realmente aproximar um pouco o processo de revisão por pares e deixar cada vez mais tangível, que a gente entenda realmente quais são as etapas que o seu artigo passa, o que é importante em cada etapa e qual é a pessoa que vai analisar o seu artigo naquela etapa. Vamos olhar também o viés do tempo, né? Sempre que a gente submeter um artigo, tente economizar o tempo daquelas pessoas que vão analisar o seu artigo, porque todos ali vão querer também, além de analisar o mérito científico do seu conteúdo, precisam também economizar o seu tempo e o tempo da próxima pessoa que está na fila analisando o seu conteúdo. E aí a gente começa nesse cenário. Como eu disse, essa imagem ela traz um pouco uma questão um pouco mais agressiva, parece que o autor está em destaque, mas eles nunca vão avaliar o autor ou a autora, mas sim aquele conteúdo, aquele artigo, visando sim lapidar e tornar aquele conteúdo mais rebuscado e mais refinado em prol da ciência no momento da publicação. E o que pode ser feito paralelo é que em várias etapas também do processo de revisão tem uma tarefa de descarte massivo, né? Exatamente pelo volume de artigos que eles recebem, antes mesmo de selecionar os bons, eles precisam fazer um descarte em massa daqueles que apresentam algum defeito. Então, descartando aqueles que têm um defeito, já de cara, vai me facilitar o processo para que eu possa depois selecionar os artigos bons e efetivamente escolher aqueles que vão fazer parte da próxima edição da revista. Então, a primeira pessoa, Editorial Office Manager, o que ele vai analisar? Ele vai analisar se o seu artigo ele cumpre os requisitos mínimos e se ele entre aspas, bom o suficiente para consumir o tempo do editor. Então, ele vai realmente passar uma primeira nota de corte no seu artigo para somente depois enviar ou não o seu artigo para o editor-chefe da revista. Essa pessoa, muitas vezes, ela não é nem uma pessoa com background científico, muitas vezes é um cargo até administrativo, e o seu artigo, nesse momento, ainda não está sendo analisado o mérito científico dele. Então, uma das principais razões para rejeitar é que está out of scope. Se o seu conteúdo apresentado não se encaixa com o escopo daquela revista, o Editorial Office Manager ele vai escolher não tem nem por que ele continuar analisando o seu artigo se o conteúdo que você produziu não é para aquela revista. Então, tem essa frase que eu coloco que responde bastante informação, e até a melhor pesquisa do mundo pode ser rejeitada se for submetida ao periódico errado. Então, antes da gente começar a analisar, né, questões de prioridades, outras informações, vamos ver se o seu artigo é para estar aqui mesmo. Se não for para estar aqui, a gente nem precisa continuar essa conversa, eu economizo o meu tempo, eu economizo o seu tempo, e aí você busca encontrar qual que é a revista mais adequada para o seu artigo, de novo, porque o Editorial Office Manager ele está olhando, ele ou ela, né, obviamente, está olhando para o seu artigo pelos olhos daquela revista, e não com os olhos da ciência como um todo. Então, solução, você fazer uma escolha assertiva do periódico para a publicação. Eu não sei se... tá. Vou ver aqui rapidinho. Eu vou até... tá. Então, você fazer uma escolha assertiva do periódico para publicar. Como que faz a escolha assertiva do periódico? Bom, semana passada eu fiz 50 slides falando sobre isso. Realmente não tem como colocar os 50 slides aqui, né? Mas eu vou disponibilizar o link para quem quiser ver a gravação da semana passada também, e vou disponibilizar esse conteúdo. Tem vários fatores que ajudam em uma escolha assertiva do periódico para publicação. Então, o primeiro ponto é esse, é saber se o seu conteúdo é para estar ali ou não. Se não for para estar ali, eu não vou nem avaliar todo o resto. Segundo ponto, em nível de prioridade, ignorou questões éticas na pesquisa e na publicação. Então, obviamente, se for pensar só em nível de prioridade, a ética é muito mais importante do que a questão do escopo, mas como ele está vendo através dos olhos da revista, o escopo faz sentido aparecer em primeiro. Então, sempre certifiquem-se de ter todas as aprovações necessárias, cumprir com os requisitos éticos durante a pesquisa. Então, se vai fazer pesquisa com animais, pesquisa com seres humanos, termos de consentimento, todas as aprovações necessárias, isso tem que estar muito claro e evidente.
e também se é um clinical trial, por exemplo, tem que ter lá o registro do clinical trial. Enfim, garantir que todas essas questões éticas sejam cumpridas e que, se é necessário, os documentos ou aprovações, que você mostre isso devidamente. Às vezes, se é solicitado que isso venha em destaque em alguma parte, na cover letter, que você coloque isso bastante em evidência para ajudar a economizar o tempo desse editorial officer manager, para ele já encontrar essas informações no seu artigo de bate-pronto. Tem uma questão interessante também, importante, sobre a ética. Confira também se no país da revista que você deseja publicar, se tem alguma solicitação extra relacionada à ética. Por exemplo, teve casos de pesquisador, por exemplo, francês, fez toda a pesquisa na França, enfim, com as leis do país, e aí depois tentou submeter para uma revista americana, e aí, eventualmente, nos Estados Unidos é necessário algum documento extra, alguma informação adicional com relação à ética. Então, também tenta fazer esse double check, se, caso você vá submeter para uma revista internacional, se naquele país que a revista é publicada, se eles precisam de algum outro documento adicional para que você economize tempo, né, e não tenha nenhuma surpresa negativa aí durante o processo de revisão por pares. Terceira questão, plágio. Acaba sendo também uma questão ética, né, mas tem algumas nuances. Então, estejam preparados para ferramentas de inteligência artificial que vão facilmente analisar todo o conteúdo do seu artigo com todos os outros conteúdos que tem disponíveis aí no ambiente online. Realmente análise de Big Data que vão achar essa informação muito fácil. Então, primeiramente, evite, né, colocar pedaços grandes, né, realmente copiar e colar pedaços grandes de texto de outras referências. Faça a citação correta. Essas ferramentas vão analisar a taxa de similaridade do seu artigo, né? Então ninguém quer ter ali um artigo 80% similar ao que já existe disponível online hoje em dia, e o seu artigo aparecer todo colorido lá, todo marcado para o Editorial Office Manager. E também atente-se aos casos de autoplágio, né? O que é o autoplágio? Na verdade é o self-citation, né? A autocitação. Então muitas vezes você já publicou um conteúdo em outra revista e aí você fala, bom, eu escrevi aquele conteúdo, eu vou simplesmente copiar e colocar aqui, porque fui eu que criei mesmo, né? São as minhas palavras, mas é importante você estar atento a isso, porque dependendo da publicação que você fez, uma revista de acesso fechado, alguns modelos, a editora retém o copyright daquele conteúdo. Então, na prática, a editora é a dona daquele conteúdo. Então, você é o autor, você é a autora, mas quem é a dona do conteúdo é a editora. Então, você precisa fazer uma citação formal de você mesmo, ainda que seja utilizando as suas palavras que você já usou anteriormente. Então, estejam atentos também para esses casos de autoplágio. Guia para autores não foi respeitado, básico do básico, né? O tipo do artigo, estrutura, contagem de palavras, formatação de imagens. Então, as editoras, as revistas deixam ali o guia para autores, e o mínimo que as pessoas têm que fazer é respeitar aquele guia. Então, às vezes, falar, não, fiz 90% do guia aqui, vou tentar mandar assim mesmo. Não tenta, porque, como eu disse, essa pessoa está recebendo milhares de outros conteúdos e isso vai ser suficiente para ela não querer investir o tempo dela com o seu artigo. E aí depende de revista para revista também, mas tem algumas revistas, entre aspas, mais boazinhas, que elas vão deixar o seu artigo como unsubmitted. Então você ainda consegue ficar como pendente, né, digamos assim. Ela vai bater o olho e já vai te responder, falar, você não preencheu todos os requisitos do guia para autores, preenche aí e depois volta para submeter. Isso se você tiver sorte, porque tem outras revistas, às vezes um pouco mais exigentes, que isso já vai ser motivo para dar uma rejeição. E efetivamente você depois não vai poder submeter esse mesmo artigo para a revista. Então, é algo básico, não dá nem para ficar chateado com a revista, porque é algo que todos que chegam até ali realmente têm que cumprir. Tem algumas recomendações, né, com relação à guia, né?
até falamos disso na outra apresentação, falam que é interessante você selecionar a sua revista antes mesmo de pesquisar ou de escrever, pesquisar e escrever, porque aí, se você tiver muita dificuldade em encontrar essa revista potencial que publicaria o seu artigo, talvez seja um sinal de que você não deva nem pesquisar sobre esse conteúdo que você está pensando. Então, tem pessoas que preferem assim e aí já escolhem uma revista e constrói toda a pesquisa e o manuscrito com base no guia para autores daquela revista. Mas, obviamente, isso não é garantia de que seu artigo vai ser aceito, né? Então, também, o que pode ser uma solução é você utilizar alguns guias standards, né, que tem, como, por exemplo, o Equator Network, que são guias internacionais que, até certo nível, o seu artigo escrito ali, ele já vai atender a um padrão de escrita mais ou menos aceito internacionalmente, e depois você vai ter que lapidar, obviamente, algum ponto ou outro, dependendo da revista que você for submeter. Então, você pode usar isso e até uma porcentagem do seu artigo já vai estar criado, já vai estar estruturado dentro de um guia padrão. E algumas revistas, inclusive, já usam esse guia padrão como suficiente, dependendo da revista. Preveja um tempo para isso. Muitas vezes, esse ajuste de formatação, esse ajuste de acordo com o guia para autores pode demorar 3 vezes mais do que você acredita que vai demorar. Então, realmente, separe um tempo para isso. Se você não tem muito tempo, prefira as revistas que têm guias fáceis, né? Guias mais simples. Então, uma revista ter um guia mais simples significa que ela é menos importante? Não necessariamente. Significa apenas que ela facilita a questão estrutural ali do artigo, mas o seu artigo vai passar por todo o processo de revisão normalmente, sendo analisado todos os méritos científicos dele. A Cargill, inclusive, ela tende a tornar os guias para autores os guias bem simples, né? que não sejam extremamente detalhistas. Tem algumas revistas que vai detalhar o número de palavras por parágrafo, exatamente o número de parágrafos por seção do artigo, então chega num nível muito extremo e isso consome tempo. Ou você pode terceirizar também. Então você tem várias empresas que prestam serviços para autores, Enago, American Journal Experts, Edans, Editagem, Publicase, todos eles prestam esse serviço de formatação. E aí, basicamente, você vai enviar o seu artigo para essa empresa, vai falar, eu quero publicar na revista tal, e aí eles vão preparar o seu artigo 100% de acordo com aquela revista. Então, esse ponto, o seu artigo vai estar 100% adequado com a revista. Enfim, é um serviço que eles estão prestando e vai estar 100% adequado. É fácil? É fácil. É barato? Eu já não posso confirmar isso. Provavelmente tem um custo aí que vale a pena ser analisado e avaliado dentro das possibilidades, né? Se você tem recursos para investir nisso, é algo a mais que pode te ajudar a passar por mais uma etapa ali durante o processo de revisão. Idioma com baixíssima qualidade. Então, nesse caso, não chega a ser nem uma questão de uma vírgula ou uma frase, algo específico, né? É de modo geral uma comunicação que ela não é entendível no idioma, por exemplo, no idioma inglês. Então, realmente é aquilo que o Editorial Office Manager vai bater o olho e vai falar, não consigo entender o que está sendo falado aqui, ou encontrei 15 erros em um parágrafo e simplesmente tem muitos outros artigos para analisar para eu querer dar continuidade com esse aqui. E aí, soluções, obviamente, conserte. Você pode também, se você tem um conhecido, uma conhecida que também é cientista, o inglês é a língua mãe, de repente você pode pedir uma ajuda, você escreve ali o seu artigo em inglês, né, dá o seu melhor, pede para ele dar uma revisada e dar uma lapidada no seu conteúdo, ou também você pode terceirizar. Então, essas empresas que prestam serviço para autores, elas também prestam serviços de traduções, e aí vai ser uma tradução científica que é bem efetiva. Então, Editorial Office Manager, de novo, vai ser a primeira pessoa que vai receber o seu artigo,
vai ver se cumpre os requisitos mínimos e se vale a pena o seu artigo chegar até o editor. Então, ela vai analisar razões para rejeitar: out of scope, ignorou a ética, plágio, guia para autores não respeitados e idioma com baixíssima qualidade. Pessoal, passar pelo Editorial Office Manager tem que ser o mínimo para todos os pesquisadores. Assim, seu artigo tem que passar por essa etapa, porque aqui, se o seu artigo for rejeitado por algumas das questões, não estão nem avaliando ainda o mérito científico do seu conteúdo, nem estão vendo a relevância do conteúdo que você está propondo, não estão nem lendo a research question que você levantou, são requisitos mínimos. Então, se você receber uma rejeição, que não seja por nenhum desses motivos aqui. Seu artigo tem que chegar pelo menos até a mão do editor, que é quem vai olhar para o seu artigo já começando a colocá-lo dentro do contexto da ciência. Então, primeira pessoa, Editorial Office Manager, esses motivos para rejeitar o seu artigo. E aí chega o editor. Nesse momento, o editor vai receber o seu artigo, o editor-chefe da revista, e ele só vai analisar se o seu paper merece ou não ir para o processo de revisão. Então, ele vai analisar alguns pontos ali e vai decidir se o seu artigo vai entrar no processo de revisão ou não. Então, ele ainda não está decidindo se vai publicar o seu artigo. Ele só está decidindo se vale a pena usar o tempo dos revisores com o seu artigo. Então, lembra, o tempo é um recurso valioso, é um recurso escasso. Então, cada pessoa dessa está pensando, além da ciência, também em usar o seu tempo da melhor maneira possível e também pensando em economizar o tempo da próxima pessoa. Então, o editor vai ver se o seu artigo vale a pena entrar no processo de revisão por pares. Razões para rejeitar: out of scope, mas de novo, mas esse é um out of scope um pouco mais refinado, né? Acontece o seguinte: às vezes vale a pena você dar uma stalkeada, dar uma pesquisada, né, na revista, se ela publicou alguns artigos parecidos com o seu nos últimos anos, dá uma pesquisada na vida científica do editor, do corpo editorial daquela revista, para ver se eles estão também publicando dentro de temas semelhantes ao seu, porque aqui pode acontecer o seguinte: a revista ela tem um escopo dela, obviamente, um escopo ali pré-definido, mas vamos imaginar que no ano passado, trocou-se o editor-chefe da revista. Então, tem muito disso também. Às vezes a revista troca o editor-chefe, tem uma mudança ali do management, né? Management team da revista, e aí esse novo editor, às vezes ele quer dar, ou ele prefere dar um foco ali mais específico para a revista, e aí é um escopo um pouco mais refinado, que vai mais de encontro ao que esse editor está escolhendo a publicar nessa revista. Então é importante dar uma olhada na revista, né, nas últimas edições, dos últimos 2, 3 anos, ver se tem artigos similares ou que se conversam com o seu artigo de alguma maneira, para você ver que a revista está interessada em publicar conteúdos que são parecidos com o seu. Ou, de novo, você pode dar aquela stalkeada, né, no editor, ver o que ele está publicando, ou também o corpo editorial. Às vezes tem aquele editor associado que ele é realmente da mesma especialidade que você pode ver, e às vezes ele pode receber o seu artigo dentro da revista, ver o que ele publicou, onde ele estava envolvido, cientificamente falando. Isso também pode dar uma ideia se a revista, de uma maneira geral, estará mais propensa a querer o seu artigo ou não. Não é tão novo na área ou não causaria o impacto desejado para a revista. O que é isso? Impacto, né? É o fator de impacto. Então, amem ou odeiem, o fator de impacto está aí e ele é reconhecido, né? E até um pouco, não gosto nem de entrar tanto nesse tema, é um pouco polêmico, né? Mas às vezes tem alguns autores que eles publicam numa revista de alto fator de impacto e eles abraçam aquele fator de impacto para si, né? Mas assim, o fator de impacto ele é uma métrica da revista,
muitas vezes são poucos artigos dentro da revista que elevam muito o fator de impacto dela. E assim, se tem uma pessoa que pode se sentir contemplada e que pode realmente abraçar o fator de impacto como mérito, é o editor-chefe da revista. Porque ele sim é a pessoa que está escolhendo a dedo ali quais são os artigos que vão ser publicados. Então, fator de impacto alto vai dizer que o editor, o corpo editorial dessa revista realmente conseguiu escolher, dentre aqueles milhares de artigos, conseguiu escolher aqueles que tiveram uma maior popularidade científica no meio da comunidade nos últimos tempos. Então, realmente, o fator de impacto, ele diz sobre a revista e ele diz também sobre o editor dessa revista, que teve essa sensibilidade e conseguiu escolher aqueles artigos que depois geraram muita citação. Então, se ele achar que o seu artigo não vai gerar muita citação, ele pode optar por nem dar sequência no processo de revisão. Então, aí você pode verificar também artigos similares aos seus, aonde eles foram publicados, quais outras revistas eles foram publicados, quais eram os fatores de impacto dessa revista, e você pode ajustar, né? Pegar um fator de impacto às vezes um pouco menor e fazer essa adequação também, fazendo essa comparação de outros artigos que são similares ao seu. Problema irrelevante ou uma repetição de pergunta, né, na literatura, então isso realmente não tem muita saída, é revisão da literatura, das literaturas mais atuais, dentro daquele tópico. Nesse ponto, realmente recomendo que entrem nas revistas, né, de grande renome, naquelas revistas que abordam a sua especialidade, assinem lá os alertas, né, de e-mail, para você receber o conteúdo no seu e-mail sempre. Então, é uma excelente maneira de se manter atualizado, obviamente, além de toda a pesquisa que você está fazendo, também ir recebendo esses inputs com esses alertas. E tem revistas que elas deixam você personalizar o alerta num nível bastante específico, né? Então, você vai conseguir especializar bastante o tipo de conteúdo que você quer receber alerta. Então, recomendo que entrem nas revistas e realmente recebam constantemente esses avisos de novas publicações dentro da sua especialidade, para você estar por dentro dos melhores tópicos. Ou muitos papers de alta qualidade sendo submetidos para a revista. Aí realmente é algo que foge um pouco do controle, né? Foge um pouco da sua atuação. E se uma revista, se o editor está recebendo muitos artigos que são muito bons, às vezes o seu, pela questão da competição, realmente pode parar por ali ou pode passar. É igual universidade, não é só porque eu tive a nota mínima necessariamente que minha vaga está garantida, né? Também tem a relação aluno-vaga. Então tem a questão competição. Tem aquele ditado também, né? Falam que às vezes você não precisa correr mais rápido do que o tigre, você precisa correr mais rápido do que a pessoa que está na sua frente. Então eu acho um ditado meio tenso, mas às vezes é verdade, né? A questão da competição também é um fator que impacta nas mãos do editor. O que você pode fazer é conferir a taxa de aceitação dos periódicos, isso dá uma ideia do quão competitivo o periódico o quão difícil é publicar. Então, tem periódicos que têm 5% de taxa de aceitação, tem periódicos que têm, por exemplo, o periódico Nature tem 95% de taxa de rejeição, e falam que às vezes submeter para o periódico da Nature é você enviar o seu artigo, pegar um café e esperar a rejeição chegar. E às vezes falam que essa rejeição chega antes mesmo do café esfriar. Então você aproveita que pelo menos o café está quentinho ali, você pode pegar um bolinho de milho e seguir a vida procurando uma outra revista. Mas enfim, dá uma olhada, né, no quão competitivo é essa revista e faça uma análise realística do seu conteúdo. Peça feedbacks para os seus pares, né, do quão novo, do quão impactante o seu conteúdo vai ser na comunidade, e aí você já pode ir ajustando a escolha do periódico de uma maneira bem realista. Então, o editor vai analisar essas questões, ver se o seu artigo ele tem uma relevância, né? É algo novo, realmente tem a chance de gerar impacto na comunidade, e vai decidir se ele merece ir para o processo de revisão.
O editor vai tomar essa decisão normalmente baseado em 3 pontos, né? No abstract, no título e na cover letter. Então, esses são conteúdos que você prepara no final, né, do seu artigo. Então, realmente, prepare muito bem esses conteúdos para que quando o editor bata o olho ali no seu artigo, realmente você consiga, entre aspas, vender o seu peixe para ele. Muitas vezes ele vai primeiro pelo abstract, pelo título, e às vezes se ele tem uma dúvida, ele dá uma conferida na cover letter. Então também a cover letter em si, é interessante você colocar ali, dar algum input para ele, do porquê que o seu artigo pode ser interessante para aquela revista, né? E não simplesmente usar aquelas frases padrões de cover letter, estou submetendo um artigo, não está sendo submetido para mais de uma revista e tudo mais, botar frases somente técnicas. Realmente, às vezes, inclua ali uma informação que você possa conversar com o editor e, às vezes, se ele chegar ali a sua cover letter, ele pode dar sequência. Invista bastante no seu abstract também, né? É muito importante, porque durante esse processo, ele vai ser um dos primeiros responsáveis por, primeiro, convencer o editor a dar continuidade no seu artigo, no processo de revisão. Então, às vezes são ali 200 palavras, 300 palavras que você tem que, você tem que selecionar. Cada palavra importa. Então, cada palavra dentro do abstract vale ouro. Cada frase realmente escolham da melhor maneira, porque esse texto ele vai ser extremamente importante para o processo de revisão por pares e também, se o seu artigo for publicado, o abstract é muito importante. Ele vai ser responsável por uma grande encontrabilidade do seu artigo, né, nas bases de indexação. Então, as bases de indexação utilizam muito o abstract, então o seu artigo vai aparecer. Muitas vezes, se você publicar numa revista, que é uma revista de assinatura e tem um acesso fechado, ele é um dos únicos conteúdos que que os pesquisadores vão conseguir ler integralmente, né? E a partir dali vai decidir se quer ler o seu artigo inteiro ou não, vai procurar o seu artigo em outro lugar, vai pedir o acesso. Então, realmente, ele vai te ajudar na encontrabilidade e ele pode ser o responsável também por gerar os cliques e os downloads do seu artigo. Então, o abstract ele é muito importante, tanto na parte do processo de revisão por pares, quanto também depois que o seu artigo foi publicado, para gerar toda essa amplificação do seu conteúdo nas bases e também gerar um interesse maior das pessoas em lerem o seu artigo. Então, ele é um resumo, né, escrito de forma que ele possa ser lido independentemente. Como que se escreve um bom abstract? Eu vou compartilhar no final da apresentação um checklist, que vocês podem ter uma ideia bastante objetiva lá do que colocar, do que incluir num abstract para que ele fique atraente. E agora chegam essas pessoas que são os revisores por pares, né? Os famosos revisores por pares. Muitas pessoas falam, né? O processo de revisão por pares. Eu vou submeter o meu artigo vai ser avaliado pelos revisores por pares. Mas eu gosto bastante de mostrar essa cronologia, porque assim, você tem que chegar até os revisores por pares, né? Então, às vezes falam-se somente dos revisores por pares, mas é um caminho até você chegar lá, que se você falhar em umas questões básicas, eles não vão nem receber o seu artigo. Então, a ideia dessa conversa, dessa apresentação, realmente foi mostrar essa linha, né, essa sequência lógica, para você ver que você ainda tem que chegar até os revisores por pares. Então, você tem que passar pelo Editorial Office Manager, tem que convencer o editor, para ele sim mandar o seu artigo para os revisores, e aí esses sim efetivamente vão mergulhar no seu artigo e vão avaliar no detalhe, vão esmiuçar cada seção do seu artigo, porque efetivamente são os especialistas dentro daquela área, conhecem a literatura mais relevante naquela área, o que a ciência está falando durante aquele momento, e aí o editor vai encaminhar o seu artigo para essas pessoas que realmente vão poder ter
mais qualidade técnica para dar um feedback sobre o seu artigo. Então, tem alguns tipos de revisão: single blind, double blind, triple blind e revisão open. A revisão open tem ganhado bastante espaço, né, até com ciência aberta, enfim, cada uma tem suas características, né, seus prós e seus contras, mas também não vou entrar tanto no detalhe de cada uma. A Karger, ela trabalha bastante com a double blind, que é um modelo também bastante aceito pela comunidade científica. E aí, agora sim, eles vão mergulhar no seu artigo. Então, peer reviewers, introdução. A introdução, ela tem duas perguntinhas, né, que normalmente costuma ser bem famoso falar. A introdução, você tem que falar what and so what, né? O que você vai fazer e daí, né? Por que isso é importante? Por que eu devo continuar lendo o seu artigo até o final? Então, você tem que responder de uma maneira bem clara e objetiva o que você vai fazer e por que isso é importante. E daí, né? E aí, razões para rejeitar. Uma introdução muito vaga, ou uma research question que já foi respondida. Muitas vezes isso passa, né, pelo editor, mas o revisor, que é um especialista mais forte naquela área, ele vai saber isso de bate-pronto. Uma declaração de problema desinteressante, não deixa a hipótese evidente, ou a literatura que suporta o seu artigo, ela está desatualizada ou está incompleta. Então, a escrita da introdução é muito naquele modelo de pirâmide invertida, né? Então, primeiro você olha para o cenário, você faz uma análise ali, identifica um gap de conteúdo, um gap de conhecimento, e aí você vai juntar a literatura, né, para suportar, e aí você vai propor um conteúdo para preencher aquela lacuna de conhecimento. E aí, obviamente, vai levantar a sua hipótese e aí vai fazer todo o seu artigo. Então, realmente, se a literatura que você usa para suportar o seu artigo já não é aquela literatura mais importante dentro desse tema, ou se você levanta uma questão que já foi respondida, um problema também que é desinteressante, ou se você não deixa claro qual é a sua hipótese, isso já pode ser razões para rejeitar o seu artigo. E lembre-se que esses revisores também estão recebendo bastante conteúdo para fazer revisão. Métodos, razões para rejeitar. O design do estudo não vai responder o problema que você levantou. Descrição insuficiente do método, né? O seu método ele tem que ser descrito de uma maneira suficiente para uma pessoa que nunca te viu na vida, não conhece, nunca viu o seu trabalho, ela consiga reproduzir o seu método. Então, realmente, você tem que descrever isso de uma maneira satisfatória. Ou um método desatualizado ou obsoleto, às vezes já tem outras maneiras realmente de encontrar essa informação do que você está propondo. Dados incompletos, amostra pequena demais ou com algum viés. Às vezes você tem uma proposta a nível internacional e a amostra que você usa são condições extremamente locais, ou amostra pequena. Então, isso também pode ser fatores que prejudiquem aí a parte de métodos. Uma análise estatística incompleta ou inapropriada. Então, também você tem que escolher a melhor análise estatística para incluir aí de acordo com a pesquisa que você vai fazer. Resultados. Results are data, né? Então, agora é a parte que você vai mostrar os dados. Você analisou o cenário científico, identificou o gap de conhecimento, você faz a sua proposta, você traz uma metodologia e aí depois você vai colher os dados. Então, a parte de results é a hora que você mostra esses dados para, nesse caso, o revisor que está lendo ali. Então, se o revisor entender ou achar que os seus dados eles são imprecisos ou inconsistentes, ou são dados insuficientes, talvez você precisaria ter colhido um volume maior de dado para apresentar naquele estudo.
ou que realmente com essa quantidade de dados eles são inconclusivos. Tudo isso são motivos para que os revisores optem por rejeitar o seu artigo, e também figuras e tabelas defeituosas. Discussão e conclusão. Não explica com objetividade o que os resultados significam, né? Então, na parte de resultados, você apresenta aqueles dados, mas aí na parte de discussão, efetivamente, você vai explicar qual o significado deles, né, dentro do contexto que você está estudando ali. Então, se você não explica isso com objetividade, realmente é uma falha. De novo, revisão incompleta, imprecisa ou desatualizada da literatura. As conclusões que você apresenta ali não são efetivamente amparadas pelos dados que você conseguiu. Então, às vezes, você tem os dados na sua mão, mas você conclui uma informação que aqueles dados não te dão suporte. Às vezes tem bastante confusão também na questão de correlação e causalidade, né? Às vezes, seus dados mostram que A está relacionado com B, e aí na sua conclusão você fala que A causa B. Então também tem que estar bastante sensível, né, e refinado nessa questão para que você conclua somente e efetivamente o que os dados te mostraram. Ou conclusão, você não responde a sua research question, você nem confirma nem rejeita a sua hipótese, você deixa isso no ar. Então realmente também pode ser um motivo para rejeitar. Ou você começa a apresentar novos materiais e entra em contradição. Então a conclusão não é hora de começar a trazer novos elementos à tona, é hora de você concluir todo o trabalho que você apresentou ali. E também, se você entrar em contradição, isso pode ser um motivo para os revisores escolherem por rejeitar o seu artigo. E aí, tipos de decisões. Eu não sei se tem alguém que talvez ainda tenha uma dúvida, mas os revisores, eles não decidem se o seu artigo vai ser publicado ou não, tá? Esse poder não cabe a eles. Eles vão fazer a revisão e eles recomendam ao editor que o seu artigo seja publicado ou não, e qual é o feedback deles. Então, efetivamente, se o seu artigo vai ser publicado ou não, depois vai ser uma decisão do editor. Até porque não é raro que, por exemplo, o editor ele envie o seu artigo para os revisores, e aí um revisor diz que seu artigo deve ser rejeitado e outro revisor diz que seu artigo deve ser publicado com algumas revisões. E aí vai caber ao editor depois analisar todas as informações. Às vezes até por isso que eles preferem escolher, por exemplo, 3 revisores, para que não fique algo polarizado, e realmente depois quem vai chegar na decisão é o editor. E aí tem alguns tipos de decisão, né? A reject, major revisions, minor revisions e accept. Accept, vamos considerar aqui que é bastante difícil, né? Bastante, quase que um mundo ideal, seu artigo ser aceito assim de bate-pronto. E aí tem algumas questões mais fortes, né? Como, por exemplo, no tema da rejeição, muitas vezes tópicos que podem fazer o seu artigo ser rejeitado de cara é uma research question irrelevante, ou uma research question que já foi respondida, e erros de metodologia, de estatísticas, às vezes são erros mais estruturais mesmo do seu artigo. Major revisions, muitas vezes relacionado aos seus resultados apresentados, imagens e dados adicionais. Então, muitas vezes os revisores vão pedir que você volte ali para o seu experimento, que você inclua mais algumas coisas, colha mais alguns dados e depois traga mais informação para que realmente eles consigam avaliar melhor o seu artigo, se ele deve ser publicado ou não. Minor revisions, às vezes questão de referência, uma questão pontual ou outra de idioma, né? Que se tudo tiver muito certo, às vezes um errinho um gramatical ali, alguma coisa, eles mandam para você de volta, arruma isso. E o accept. Lidando com as solicitações de revisão. Acho que a primeira informação que eu posso trazer aqui é a gente ajustar a expectativa, né? Ajustar bem a expectativa. Primeiro,
que você completou o seu artigo, agora o meu trabalho acabou, vou submeter e agora é só esperar ser publicado ou não. Não, na verdade, não cria essa expectativa que depois que você acabou o seu artigo, o seu trabalho acabou, né? O seu trabalho vai acabar quando o seu artigo efetivamente for publicado. Nesse meio do caminho pode ter idas e vindas algumas vezes. Então, assim, já ajuste essa expectativa e ajuste a expectativa também, né? Quebre um pouco esse paradigma de que não espere uma aceitação, assim, não submita o seu artigo já esperando uma aceitação, porque isso às vezes pode ser frustrante. Submita o seu artigo esperando comentários e revisões. Essa expectativa tem que ser ajustada. Envie o seu artigo esperando que um dos melhores cenários que você pode receber realmente são pedidos de revisão, comentários, e não simplesmente esperar que seja aceito, porque imagina, é quase que um cenário utópico, assim, o editor ele vai mandar para 3 revisores que são especialistas na área e nenhum desses especialistas vão falar nada sobre o seu artigo. É muito difícil mesmo. Então, realmente espere comentários e ajuste, né, adeque essa expectativa de que seu trabalho vai continuar durante esse processo. E aí eu quero trazer uma outra reflexão aqui. Naquela questão do tempo, o tempo é um recurso valioso, é importante a gente usar bem o nosso tempo. Os revisores por pares, de quem que eles estão economizando tempo? Né? Do editor, obviamente, o editor ele vai mandar o seu artigo para essas pessoas e eles vão responder, dar o feedback para o editor com os elementos, com os insights necessários e um feedback especializado para ajudar a decidir se vale a pena publicar ou não. Mas de quem mais que os revisores estão economizando tempo? De você, você autor, de você autora. Imagina que o seu artigo você está recebendo uma consultoria gratuita de especialistas na área que estão realmente fazendo apontamentos ali para que você possa melhorar o seu artigo. É importante a gente ter uma visão para esses feedbacks bastante positiva, né? Imagina que você submete o seu artigo para uma revista, aí o editor vai analisar e aí depois ele chega e fala: o seu artigo não foi aceito porque você precisa melhorar, e ponto. E aí você agora, pesquisador, fala: bom, preciso melhorar, mas o que, né? Então tem agora os especialistas no assunto, eles estão apontando exatamente o que você pode melhorar no seu conteúdo para tornar o seu conteúdo ainda melhor para a ciência. No final, quem que ganha com isso? Cara, é você. No final, o seu artigo vai ser um artigo melhor. Esses revisores, eles são especialistas, então eles vão apontar informações que muitas vezes eles gostariam de ler nos artigos que são publicados normalmente. Obviamente, se tiver falha ou alguma coisa assim, mas o seu artigo ele vai passar por um processo de lapidação para que no final ele seja um artigo melhor. Então, no final de tudo isso, o seu artigo tende a ter mais citação, tende a ter mais visualização, porque ele foi melhorado. Então, os revisores também estão economizando o seu tempo. Então, lide bem com isso. Veja dessa forma que pode ajudar. Então, lidando com as solicitações de revisão racionalmente e emocionalmente. De novo, primeiro, tenha na sua cabeça que é muito raro um artigo ser aceito sem revisão nenhuma. Às vezes vai de 1, 2, 3 rounds aí de pedido de revisão para você ajustar algumas informações, e isso vai voltar depois para o editor. O editor, de novo, ele pode enviar para esses revisores por pares novamente. Ele vai preferir escolher aqueles revisores que fizeram, né, a primeira revisão, mas isso nem sempre é possível, mas ele pode mandar de novo, enfim, pode acontecer alguns rounds aí de revisão. Então tenha isso na sua mente. Celebre que seu artigo não foi rejeitado. Então, como eu disse, acho que a nossa expectativa, a nossa não, porque eu não sou pesquisador, né? A expectativa de vocês tem que ser enviar o artigo e esperar receber comentários de revisão. Quer dizer que seu artigo entrou no processo de revisão e isso já é uma vitória. Assim. Então, se você recebeu o seu artigo e ele tem alguns comentários, ele não foi rejeitado, show de bola, celebre, sai para comemorar,
de repente nem ler os comentários ali na hora de bate-papo. Eu sei que a curiosidade vai matar, né? Mas, ou pelo menos se ler, não já tente endereçar esses comentários ali de bate-pronto, espera um tempo, deixa a poeira baixar, comemora que seu artigo entrou no processo de revisão, viva essas conquistas, né, de cada etapa também. Não se avale pelo número de comentários feitos, às vezes vão ter muitos comentários, 50, mais comentários ainda, então é algo, de novo, lembra que você está tendo uma consultoria gratuita, então isso é bacana, quem não quer receber uma consultoria gratuita, e não se avale pela natureza ou polidez dos comentários, né? Lembre-se que muitas vezes esse revisor, muitas vezes o inglês não é a língua mãe dele e você também, o inglês não é a sua língua mãe. Então vocês dois estão se comunicando nesse idioma, se for inglês no caso. E aí muitas vezes os comentários podem não vir com aquele refinamento que você gostaria que viesse. Vai vir mais um comentário seco mesmo, mas que vai te mostrar efetivamente o que precisa ser melhorado ali. Então, realmente, na hora de ler os comentários, tira um pouco a sensibilidade, né? Acho que nós brasileiros temos bastante essa questão do tato, do jeito de falar. Às vezes, outros países eles já são bem de bate-pronto mesmo. Então, também não se abale pela natureza ou por essa polidez desses comentários. Agora, lidando na prática, né? Quando você for responder, seja educado, seja educada, responda cada e todos os itens apontados pelos revisores em ordem. Idealmente, se você puder usar uma tabela, use o gerenciador de comentários ou alguma outra ferramenta, caso a revista peça. É possível discordar do revisor? É possível, mas você também, de novo, tem que fazer isso de uma maneira extremamente respeitosa e baseado em muita evidência científica. Então, realmente, se for discordar, a evidência que você já apresentou, apresenta 3 vezes mais para realmente dar corpo ali para a sua argumentação com o revisor, mas realmente enderece, né, todos esses pontos que foram apontados ali para você ajustar no seu artigo e esteja atento, obviamente, para deadlines, né, para você submeter. Se você tem um deadline, isso daí também é algo extremamente importante estar atento. Ainda que o seu artigo, por exemplo, você foi no processo de revisão, os revisores fizeram todo o processo, vários comentários e rejeitaram o seu artigo. Ainda que o seu artigo tenha sido rejeitado, enderece, né, faça essas adequações, porque, de novo, você recebeu essa consultoria e vai melhorar o seu artigo. Então, melhore o seu artigo antes de submeter para outra revista. Até porque pode acontecer alguns casos, por exemplo, é uma área muito específica, muito especializada, realmente os revisores ali, eles são aquelas pessoas já bem conhecidas. Então, às vezes, você submeteu para uma revista europeia e aí eles mandaram para o revisor, você foi rejeitado, você escolhe por não fazer as adequações necessárias e submete para uma revista norte-americana. Às vezes, essa revista norte-americana pode chamar o mesmo revisor que já fez a sua primeira revisão do artigo. Então, quando esse revisor receber o seu artigo, ele vai falar, bom, isso daqui eu já revisei, busca lá nos registros dele, vai ser de bate-pronto rejeitar. E é algo realmente que queremos evitar, né? Ficar nesse processo de ficar recebendo rejeição, isso o tempo vai passando, isso é meio que uma bola de neve, né? O tempo vai passando, outras literaturas vão surgindo, aí depois quando você submete, de novo eles vão avaliar lá se você está considerando as literaturas mais relevantes, mais atuais, mais importantes. Às vezes já surgiu um tema e agora você tem que ler esse material que foi produzido também. Enfim, a rejeição sempre, tardar esse processo nunca é um bom negócio. E também um comentário bem geral, assim, mas que é extremamente importante. Nunca ache que uma informação é óbvia ou está subentendida. O revisor pediu para eu fazer isso, eu fiz aquilo, mas agora é óbvio que eu respondi essa pergunta. Não, nunca é óbvio.
nunca está subentendido. Então, todas as informações têm que estar ali, crystal clear, né? que é o termo que eles usam. Tem que estar bem na cara. Não ache que uma informação é subentendida, que uma informação está óbvia, especialmente quando você está publicando em outro idioma. Não ache isso, realmente. E depois, o último personagem, de novo, é o editor. Então, algumas razões que o editor pode depois rejeitar o seu artigo. Desculpa aí, mas passou uma moto aqui que não tive o que fazer. Se ele vê que os comentários dos revisores por pares realmente não foram endereçados adequadamente, então, por isso, responda todos os comentários e deixe bastante claro quais foram as adequações que você fez, quais foram os ajustes que você melhorou ali no seu artigo. Então, algumas razões aí assassinas de papers, né? Questões éticas, problemas já respondidos ou irrelevantes, design do estudo ou metodologia inadequada, estatística ou reporte de dados inconsistente e plágio. São algumas questões mais estruturais, né? E aí é interessante a gente ter essa visão aqui de que muitas razões assassinas de papers, muitas delas, às vezes elas devem ser consideradas antes mesmo do estudo ser realizado, né? Então vou até voltar aqui, questões éticas, já saber o que você vai, quais requisitos éticos você vai ter que garantir, que você vai ter que certificar durante sua pesquisa, qual o problema que você está levantando. Isso também você tem que ver antes de começar a pesquisar. O design do estudo, a metodologia, realmente são questões que você trabalha elas antes mesmo de pesquisar ou publicar o seu artigo. Então, de maneira geral, falam que uma research question relevante, uma metodologia bem consistente, e as questões éticas também respeitadas, já dá um corpo no seu artigo muito interessante. E aí as outras necessidades você pode ajustar de maneira mais facilitada. Mas se você começa um artigo com uma research question fraca, realmente que não diz a que veio, com uma metodologia frágil, aí você já está começando com uma estrutura, são algo realmente estrutural, né? É a base daquela casa ali. Você está subindo o seu artigo sobre uma estrutura muito frágil. E aí depois você pode até escrever o seu artigo de uma maneira muito linda, o seu inglês vai estar perfeito, mas a estrutura do seu artigo, ela é frágil. E aí por isso que você tem que endereçar essas questões antes de publicar. Porque se você começa com esses pontos frágeis, depois você vai ter muita dificuldade para publicar. Porque são questões exatamente que você vai ter que voltar lá no início para mudar. Então, realmente, comece research question relevante, metodologia consistente, questões éticas, já dá um corpo interessante no artigo. Razões para rejeição que demandam uma forte adequação, uma revisão da literatura incompleta ou imprecisa, você vai ter que ajustar alguma análise que você estava fazendo ali, ou descrição vaga da metodologia, ou dados insuficientes apresentados, você vai ter que colher mais dado ainda nos seus experimentos, enfim, isso vai demandar uma adequação mais intensa da sua parte, imagens ou tabelas defeituosas e as conclusões que não são embasadas pelos dados. E as mais fáceis de ajustar, se você receber uma rejeição, out of scope, depois, obviamente, encontre a revista que vai estar mais ajustada com o seu conteúdo, guia para autores não respeitados, isso também você consegue mudar fácil. E deficiências no idioma você também consegue consertar relativamente rápido. Então tem aquelas assassinas, tem aqueles motivos que vai te dar um trabalho a mais, que você vai investir ali mais um mês ou algum tempo ali no seu artigo, e tem outras que são mais de bate-pronto ali que você consegue mudar. Material suplementar, tem um livro, está com acesso aberto, How to Write a Good Scientific Paper. Eu vou mostrar aqui para vocês só para a gente ter uma ideia. É um checklist bem interessante, esse livro é do Chris Mack, e você está em inglês, mas aí vocês podem conferir essa informação
que ele dá dicas bem direto ao ponto, né? Por exemplo, checklist para editores, revisores e autores. Should the manuscript be rejected? Então, se você responder não para qualquer dessas perguntas, já é um motivo para aquele manuscrito ser rejeitado. Então, o conteúdo do paper, ele está de acordo com o escopo da revista? Não, de novo, já é um motivo para ser rejeitado. Apresenta resultados realmente novos? Os resultados são significativos, né, suficientemente para a comunidade ler sobre esse artigo? Esses resultados que apresenta, ele vai impactar os pensamentos ou as ações da comunidade? Sim ou não? Então ele vai dando dicas bem objetivas aqui para você, e também informações da introdução, método, conclusão, alguns pontos bem direto ao ponto. Então, para a questão do abstract lá que a gente falou, então ele tem que ser conciso. Você pode escrever de 1 a 2 sentenças, né, sobre cada um desses tópicos: o background, o objetivo, o approach, os resultados, as conclusões. Então, ele vai ser escrito para a audiência da revista, né? Não assuma muito que eles conheçam muito do tema e também que eles não conheçam nada do tema. Então, realmente, ele dá algumas dicas bem interessantes, e isso eu vou compartilhar essa apresentação com vocês, e aí está o link aqui. Não vou enviar o material direto, porque pelo Terms and Conditions lá não pode distribuir o material, mas aí tem o link aqui, cada um vai lá, pode fazer o download e conferir essas informações. Outra informação também para o pessoal, revisores por pares, né? Tem um site que chama Publons, também tem o Publons Academy, que são cursos, são materiais realmente para preparar revisores, né? E aí depois também, se você quer ser um revisor, você pode se cadastrar na plataforma. Tem várias editoras que usam também essa plataforma para achar revisores, enfim, é uma outra fonte de informação muito confiável e interessante para ter no radar. Eu agradeço. Deixa eu parar de compartilhar a tela. Então é isso, pessoal. Obrigadão por todas as contribuições e um abraço.